Olá pessoal, então a gente vai entrar agora no nosso segundo módulo dentro da disciplina de Biofísica, que é a seção de Bioacústica. E nessa seção a gente vai ver três capítulos: a Física dos Sons, que é uma base para os dois outros capítulos, que a gente vai discutir conceitos básicos ligados ao conceito de ondas, ondas sonoras especificamente. Depois a Biofísica da Audição, com duas partes, e a biofísica aplicada à ultrassonografia, um pouco da aplicação dos ultrassons na área biomédica. Então a gente vai começar com a física dos sons. A maior parte do que a gente vai discutir aqui vocês já de certa forma viram no segundo grau, pode ter uma outra novidade que ainda vocês não ouviram falar. Então vamos lá começar o capítulo de física do som. Física dos sons é um capítulo curto que será tranquilo para vocês. Como a gente vai discutir o conceito de ondas, aqui na física do som as ondas sonoras, mas depois também, quando a gente falar de biofísica da visão, as ondas eletromagnéticas, a luz, eu gosto de começar com essa fotografia do Erwin Schrödinger, que é um dos pais da física quântica, que desenvolveu essa equação da função de onda. Então a física quântica acabou concluindo que na verdade tudo que é material pode ter um comportamento ondulatório. Então uma generalização importantíssima que a física quântica fez, então inclusive concluindo que partículas materiais como os prótons e os elétrons também têm um comportamento ondulatório. Assim como a própria luz, como depois a gente vai discutir um pouco mais, ela tem comportamento dual, onda ou partícula, dependendo de como o experimentador deseja estudar esses fenômenos. Então, na verdade, tudo se resume a um comportamento ondulatório, a uma conclusão que a física quântica chegou. Começando pelo conceito de onda, que é um conceito mais geral. Então, onda é uma perturbação ou distúrbio transmitido através do vácuo ou de um meio gasoso, líquido ou sólido, isto é, os meios materiais. E os diferentes tipos de onda transmitem energia de um ponto a outro sem necessariamente haver transporte de matéria. E aí, cada tipo de onda pode ser caracterizado pela oscilação de uma ou mais propriedades físicas que se propagam através do espaço. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas, o que oscila, o que varia à medida que a onda se propaga, são os vetores campo elétrico e campo magnético. Já para as ondas sonoras, a variável física que sofre oscilação é a pressão. Então, à medida que uma onda sonora vai se propagando por um meio qualquer, ela vai variando a pressão exercida sobre as partículas desse meio. Nesse sentido, então, temos os tipos de ondas. Dependendo do meio de propagação, as ondas podem ser mecânicas, ondas que se propagam em meios deformáveis ou elásticos, como a onda sonora, em que as partículas vibram em torno de seu ponto de equilíbrio, sem, no entanto, se deslocar como um todo junto com a onda. Os exemplos: ondas sonoras, ondas na água, ondas em uma corda. E as ondas não mecânicas, ondas que não necessitam de meio material para sua propagação, e aqui como exemplo clássico as ondas eletromagnéticas, por exemplo, as ondas de calor, da luz visível, raio-x, entre outras, que a gente vai ver mais adiante neste capítulo. A gente ainda pode classificar as ondas em ondas longitudinais e transversais. As ondas sonoras são classificadas como ondas longitudinais, porque o sentido de vibração das partículas de uma onda sonora, elas concordam com a direção em que essa onda está se dirigindo, no caso a direção longitudinal. Para ter uma ideia disso, vocês olhem essa figura. Isso é um tubo acústico aberto dos dois lados, e à direita aqui você tem um pistão que está vibrando, está empurrando essa coluna de ar numa determinada frequência. Então, empurra, puxa, numa determinada frequência. E aí você acaba criando zonas de alta pressão e de baixa pressão. Então, aqui, como a gente tinha falado no slide anterior, a variável física aí,
que está sofrendo oscilação, no caso é a pressão. Então você teria aí numa onda sonora, ondas de alta pressão, compressão, as faixas mais escuras, e quando você puxa o êmbolo, ou pistão, você cria ondas você cria regiões de vácuo, de baixa pressão. Então, aí a onda, à medida que ela vai se propagando, aqui no caso da direita para a esquerda, ela vai se alternando em zonas de alta pressão e de baixa pressão. Então, se você imaginar uma partícula dentro desse tubo, uma molécula de ar dentro desse tubo, ela vai estar vibrando no sentido longitudinal, que é o mesmo sentido de propagação da onda. Então, por isso que as ondas sonoras elas são classificadas como ondas longitudinais, porque essas duas coisas, esses dois parâmetros concordam no sentido de propagação. E por outro lado, as ondas eletromagnéticas, como a luz, os raios-x, as ondas de calor, os infravermelhos, elas são classificadas como ondas transversais. Aqui, as ondas eletromagnéticas, a variável que oscila, aí são, na verdade, duas variáveis que variam ao mesmo tempo, né? O campo elétrico, representado por E aí, essas flechas vermelhas, e o campo eletromagnético, e ambos, o campo elétrico e o campo eletromagnético, como vocês sabem, eles têm direção transversal um em relação ao outro. E o sentido com que a onda se propaga é transversal aos dois também. Então, nesse caso, quando as variáveis que oscilam, elas têm sentido transversal à direção de propagação da onda, esse tipo de onda é classificada como onda transversal. Então, a luz é uma onda do tipo transversal, assim como todas as ondas eletromagnéticas aí presentes no espectro eletromagnético que vocês conhecem. Como a luz e o som são classificados como ondas, são fenômenos ondulatórios, existem algumas características que são comuns a todas as ondas. Por exemplo, o princípio da sobreposição. Então, quando duas ou mais ondas passam por um dado ponto em um determinado instante, a perturbação resultante é a soma algébrica das perturbações de cada onda. Então, tem um efeito de sobreposição, tem interação entre essas ondas. O efeito combinado de duas ou mais ondas em um ponto é chamado de interferência. Então, é o nome genérico aí que a gente dá a interferência. Então, você pode ter aí nessa relação aí uma interferência do tipo construtiva ou destrutiva, dependendo da fase em que as ondas se encontram. Esse fenômeno é característico e exclusivo do movimento ondulatório. Pode ser então construtiva ou destrutiva. Outro conceito que caracteriza bem as ondas é esse conceito de oscilador harmônico. Então, a onda sonora ela é periódica, como qualquer onda é periódica, né? Ela se repete indefinidamente à medida que ela se propaga. Então, após intervalos de tempos iguais, a velocidade de cada uma das moléculas vibrantes é a mesma. Essas moléculas possuem maior velocidade quando passam por sua posição de equilíbrio e apresentam velocidade nula nos extremos da trajetória do movimento de oscilação. Então, define-se como esse oscilador harmônico um sistema capaz de oscilar indefinidamente, apresentando sempre um período constante. Então, se vocês imaginarem um exemplo clássico de oscilador harmônico é o pêndulo, né? Então, ele vai oscilar em relação a um ponto de equilíbrio. Então, quando ele se desloca, vamos dizer, para a esquerda ou para a direita, ele vai, a sua velocidade ela aumenta quando passa por esse ponto de equilíbrio, por exemplo, de deslocamento zero. Então, e esse movimento oscilatório, se você não tiver nenhum tipo de atrito, ele se mantém aí indefinidamente. Então, esse é o conceito de oscilador harmônico. Então, de tempos em tempos, as características aí de velocidade e posição, elas se repetem num sistema desse tipo. E as ondas se comportam dessa maneira.
Existem algumas equações clássicas aí para as ondas, então no slide seguinte a gente vai ver o gráfico aí que melhor descreve uma onda, que é uma senoide, mas então você tem nessa equação aí o y, que seria o deslocamento da onda, é igual a amplitude da onda vezes o seno do ângulo θ, aí, que tem relação com a fase da onda. Outra equação importante é o período igual ao comprimento de onda sobre a velocidade da onda. A frequência é o inverso do período e a velocidade é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Então essas são 4 equações importantes para descrever qualquer tipo de onda. Então aí, como vocês sabem, A é a amplitude, é a extensão do movimento, T é o período, é o tempo necessário para um ciclo completo da onda, F é a frequência da onda, que é o número de ciclos ocorrendo em um determinado tempo, por exemplo, em 1 segundo, e aí a unidade é o Hertz, e lambda é o comprimento da onda, que é a distância que a onda viaja para completar um ciclo. Uma observação é que a frequência de uma onda independe do meio onde ela se propaga. Entretanto, o comprimento de onda depende da velocidade da mesma através do meio onde se propaga. Então, nesse slide fica mais claro aquelas equações que a gente mostrou no slide anterior. Nesse slide ele também mostra um outro exemplo de oscilador harmônico simples, que é essa mola se deslocando aí, animada por esse peso, com essa massa. Então, se você coloca esse peso aí e você observar o deslocamento de qualquer partícula aí no interior dessa mola, ela vai ter esse movimento. Aqui é um movimento de subida e descida na vertical, e isso vai oscilar em torno de um ponto de equilíbrio. Então é o mesmo comportamento do pêndulo. Então um oscilador harmônico simples também, que descreve o comportamento de uma onda qualquer, onde a intensidade ou a intensidade desse deslocamento, no caso aí, se você chama esse eixo y de d, uma medida de comprimento, a gente chama de amplitude da onda. Então ali você vê no gráfico de cima, nessa senoide de cima, a amplitude da onda é essa distância que vai do pico até o deslocamento zero. Então a onda, ela completa, ela na verdade tem 2 ciclos, um hemiciclo positivo, um hemiciclo negativo, e depois ela vai repetindo isso indefinidamente. Então a amplitude, ela mede esse deslocamento, e o período, se você chamar o eixo x aqui de tempo, é esse tempo que a onda leva para fazer um ciclo completo dela, 2 picos ou 2 vales da onda. Então, na verdade, é o tempo para se repetir um ciclo da onda. Esse é o período da onda. Agora, se você chama o eixo x de deslocamento, uma medida de deslocamento, então aí essa mesma distância representada pelo período em cima, a gente chama de comprimento da onda. Quer dizer, é a distância percorrida para a onda, quanto de distância ela percorre para completar um ciclo. Então aí você vai ter uma onda longa, uma onda curta, dependendo do tipo de onda. A amplitude aí tem o mesmo significado do que no gráfico de cima. Então, tá aí, matematicamente, a melhor função que descreve uma onda é a função senoide. Né? Então a gente pode dividir essa onda em 4 quadrantes, na verdade, e associar a graus isso. Então, do ponto zero até o primeiro pico positivo você teria 90 graus, depois de volta ao ponto zero 180, depois até o pico negativo 270, e 360 graus você completaria o ciclo dessa onda. Falando agora um pouco da propagação dos sons, como as ondas sonoras elas precisam do meio material para se propagar, então as características desse meio são importantes. Geralmente a gente divide os corpos ou os meios em elásticos e plásticos. Os elásticos, eles são aqueles corpos que recuperam a forma primitiva depois de terem sido deformados.
Então, de certa forma, a onda, quando ela está se propagando, ela interage com esse meio, deformando esse meio. Essa propriedade de deformação chama-se resiliência. Então, todos os corpos elásticos são resilientes. Já os corpos plásticos, eles não são resilientes, porque após serem deformados, não recuperam a sua forma primitiva. Eles adquirem aquela nova forma, e esses são os chamados corpos plásticos. Eles vibram mal e por isso também conduzem mal os sons. Então, a velocidade de propagação dos sons, ela depende muito do material. A gente vai ter alguns valores já no nos próximos slides. E essa velocidade de propagação em um meio não dispersivo é constante. E é dada por aquela equação que já comentou, velocidade é lambda f. Portanto, se a frequência aumentar, a distância de dois picos vai ficar menor, o lambda diminui. Né? É uma consequência dessa equação. E a velocidade depende apenas da elasticidade e da densidade do meio. A velocidade do som no ar a 20 graus independe da frequência e é 344 metros por segundo, sendo igual para sons audíveis, infrassons ou ultrassons. E uma observação: não existe relação entre a velocidade de propagação da onda em um meio, com que essa energia é transmitida, e a velocidade com que um ponto do meio oscila em torno da sua posição de equilíbrio. Esta é proporcional à amplitude da oscilação e está relacionada à quantidade de energia da onda. E nesse slide você pode ver a equação da velocidade da onda num determinado meio. Então, na verdade, a velocidade ela é proporcional, como ele havia falado no slide anterior, à elasticidade, que é essa propriedade física do meio, inversamente proporcional à densidade do meio. Isso é uma proporção. Né? E a equação da velocidade é a constante elástica do meio, vezes a raiz quadrada ali da elasticidade sobre a densidade. Essa é a equação da velocidade da onda num determinado meio. Então, ela, como ele disse, ela só depende da elasticidade e da densidade, desses dois parâmetros físicos aí. A figura mostra a formação de ondas concêntricas, por exemplo, quando você joga uma pedra na água, então forma esses anéis concêntricos aí, que se propagam de maneira transversal aí do ponto e concêntrica do ponto onde você soltou a pedra, com uma determinada velocidade que depende daqueles parâmetros ali que estão na equação. Então, se você olhar a distância desses anéis, na verdade a distância elas representam o comprimento da onda, o lambda dessa onda que está se propagando, no caso aí, na água. E as duas tabelas mostram a variação da velocidade a depender da temperatura. Então, se você aumenta a temperatura, a tendência é a velocidade do som, aqui no caso é no ar especificamente, aumentando a temperatura, ela aumenta. E em diferentes meios, veja, a velocidade varia também. No ar é aqueles 343, aqui no caso em metros por segundo, a uma temperatura fixa de 20 graus. Na água já é 4 vezes essa velocidade. No quartzo você tem uma velocidade de 5.486 metros por segundo, e no aço 6.096 metros por segundo. Se você olhar para a equação, ela não é muito intuitiva, porque aí, por exemplo, você está aumentando a densidade e a velocidade está aumentando. Então você tem que analisar o parâmetro da elasticidade também em conjunto com a densidade para ter esses valores. Mas olhando aí, você vê que com o aumento da densidade do meio, você aumenta bastante a velocidade do som. Então, desses conceitos que a gente discutiu até aqui sobre a física do som, a ressonância é talvez o mais interessante e o que tenha mais novidade para vocês. Então, o que é ressonância?
é uma interação entre dois sistemas. Então, ele diz assim, quando o sistema elástico vibra animado por uma onda sonora, disse que ele está em ressonância com o som. Então imagine se você tiver uma fonte sonora gerando som a uma determinada frequência, esse som pode interagir com elementos materiais que ele encontra. Imagine, por exemplo, uma taça de cristal e essa frequência ela interage com essa taça. E eventualmente ela encontra o que a gente vai chamar de frequência de ressonância dessa taça. Essa frequência de ressonância é onde esse material vibra melhor, isto é onde a sua impedância acústica é mínima. Então aí o conceito de impedância é importante. O que é impedância? É a soma dos elementos resistivos que ocorrem durante a vibração do sistema material elástico. Então, existem forças que resistem à vibração em todo o corpo material. Uma delas é a massa e outra é a elasticidade. Então a física desenvolveu uma fórmula que está mostrada aí abaixo. A gente representa a impedância pela letra Z, que é a raiz quadrada de Xm, que a gente vai chamar de reatância de massa, menos Xe, que a gente vai chamar de reatância elástica, mais a força de atrito. Isso é a raiz quadrada, a raiz quadrada desse conjunto aí. Então, Xm é a reatância de massa e ela é dada por 2πfm. Então, essa reatância ela é diretamente proporcional tanto à massa do corpo, então quanto maior a massa, maior essa resistência à vibração, mas também diretamente proporcional à frequência. Por isso que ela tem esse nome reatância. Então é uma resistência que depende da frequência. E nesse caso aí da reatância de massa é diretamente proporcional à frequência. Já a reatância elástica é dada por E, que é a elasticidade do corpo, sobre 2πf. Então a dependência da reatância elástica é diretamente proporcional à elasticidade e inversamente proporcional à frequência. Então esses são os dois componentes resistivos principais. O atrito ele não depende da frequência e também entra naquela fórmula. Então os dois componentes principais são a reatância de massa e a reatância elástica. Olhando bem para essa equação Z igual a raiz quadrada de Xm menos Xe mais a força do atrito, e sabendo que a frequência de ressonância ocorre no sistema quando a sua impedância é mínima. Para ser mínima a impedância, olhando pela fórmula, isso vai ocorrer quando Xm for igual a Xe. Então, se a gente pegar as duas equações de Xm e Xe, igualar elas e isolar o F, a gente vai chegar à fórmula da frequência de ressonância, ou também chamada de frequência natural de um sistema, que é essa fórmula, essa última fórmula aí abaixo. A frequência de ressonância de qualquer sistema é 1 sobre 2π raiz quadrada de E sobre m, onde é a elasticidade e m é a massa. Com essa fórmula a gente pode calcular a frequência de ressonância, isto é, a frequência onde a impedância é mínima, isto é, onde o corpo, ou esse meio, ele vibra melhor. Ressoador, então, é quando um corpo vibra estimulado por uma onda sonora. Disse que ele está em ressonância com a fonte que produziu o som. Então, naquele exemplo que a gente deu, a onda, a frequência que interagiu com aquela taça, ela entra em ressonância com esse material e os dois começam a vibrar em ressonância. E até a amplitude das ondas, pelo fenômeno da interferência, pode aumentar. Então, nessa situação, o sistema passa a ser também um emissor de sons e é chamado de ressoador. Então, agora, esse material, essa taça que não estava vibrando, agora ele começa a vibrar e ele mesmo começa a ser uma fonte de som. Essa é a ideia de ressonância e ela tem várias aplicações, como a gente vai ver no capítulo seguinte, que é a biofísica da audição. Para exemplificar o efeito da ressonância em materiais com diferentes geometrias, o professor Eduardo, no seu livro, ele dá esse exemplo aí. Então, nesse gráfico, aí a intensidade é a intensidade de vibração do material no eixo Y. E no eixo X, você tem a faixa de frequência. E ele tem dois materiais aí. Esse material representado em A, aí na verdade é curva de vibração dele, é um cilindro.
que tem uma geometria mais ou menos simples, e em B é um cone, que tem uma geometria um pouco mais complicada do que o cilindro. Então, o que a gente quer descobrir aí é em que faixa esses dois corpos vibram melhor. Veja que a curva para o cilindro em A, ela tem um máximo de vibração, que é essa intensidade, numa faixa de frequência bem estreita. Já se você olha para a curva em B, que representa o cone, a faixa de vibração é bem mais larga. Então daí a gente conclui desse gráfico que a frequência de ressonância ou a faixa de frequência de ressonância de um sistema ela depende muito das geometrias e também daquelas características de elasticidade e massa dos materiais. Isso depois também a gente vai identificar aí para o ouvido humano, que é um sistema bastante complexo. E outro exemplo de ressonância ocorre nos chamados tubos acústicos. Aqui a gente vai dar dois exemplos, os tubos acústicos abertos e os fechados. E o que a gente quer fazer aqui é chegar num cálculo de frequência de ressonância para esses dois tipos de tubos. E por que ele escolheu esse tubo acústico aberto e fechado? Porque no organismo humano existem estruturas que têm essa característica. Por exemplo, o tubo acústico aberto poderia ser a traqueia, né? Ela é aberta nas suas duas extremidades, e se a gente analisar a frequência de ressonância, quer dizer, que frequências entram nesse tubo, a gente vai chegar a uma fórmula que é frequência, a velocidade do som sobre 2 vezes L, onde L é o comprimento do tubo. Isso, quando a gente estiver discutindo isso, a gente vai fazer a demonstração de como chegar nessa formulazinha. É um cálculo bastante simples. Já para o tubo acústico fechado, um exemplo clássico é um meato auditivo externo, do ouvido externo. Então, você tem o pavilhão auricular ou a orelha, e aí ele se conecta com o ouvido médio através desse tubo, que a gente chama de meato auditivo externo, e que forma, na verdade, uma geometria bem característica de um tubo acústico fechado. Isso é, ele é aberto um dos lados e fechado do outro lado, lá no caso é o tímpano. Bom, nesse caso aí, se você tiver um tubo acústico fechado, a fórmula já vai mudar um pouco. A fórmula da frequência de ressonância vai ser a velocidade do som sobre 4 vezes o tamanho desse tubo. O tamanho médio aí para seres humanos é cerca de 2,5 centímetros. Então, na aula a gente vai fazer esse cálculo aqui. É um cálculo bem tranquilo de ser feito. A gente também pode fazer uma demonstração prática, onde a gente pode determinar a frequência de ressonância para tubos de tamanhos diferentes, né? Por exemplo, um tubo acústico fechado, se a gente pegar duas provetas de tamanhos diferentes, a gente pode determinar, usando aquela fórmula, a frequência de ressonância. Achando a frequência de ressonância teórica, se a gente tiver um sistema gerador de som, onde a gente pode alterar a frequência e a intensidade do som, a gente pode ver que quando a gente chega numa determinada frequência, esses tubos começam a vibrar. Você segurando na mão, você sente a vibração. E cada um, porque tem tamanhos diferentes, eles vão vibrar em frequências diferentes. Então, o último assunto que a gente vai abordar nesse capítulo são as qualidades fisiológicas do som. Existem 3 qualidades fisiológicas: a altura, a intensidade e o timbre. Então, quanto à altura, os sons podem ser classificados como graves ou agudos. Os graves de baixa frequência, também chamados de infrassons, e os agudos, os ultrassons, são os sons de alta frequência. Isso em relação à sensibilidade. Por exemplo, se a gente está estudando o ouvido humano tem uma faixa de frequência que ele escuta, desde uma frequência muito baixa até a frequência mais alta no espectro da frequência audível para os seres humanos. Isso fica na faixa entre 16 Hz e 16 mil Hz, ou 16 kHz. Em alguns livros eles trazem 20 a 20 mil, mais ou menos nessa faixa aí, é a faixa que é possível se ouvir é possível os humanos ouvirem sons.
Só que a sensibilidade nessa faixa não é a mesma. Depois, quando a gente passar para a biofísica da audição, no nosso próximo capítulo, a gente vai mostrar o audiograma humano e isso vai ficar mais claro. Bom, mas então, dentro dessa faixa tem um ótimo de frequência que pode ser percebida. Esse ótimo seria a frequência de ressonância do nosso sistema, o ouvido humano. E esse ótimo está na faixa entre 2 e 4 kHz. Então, dessa faixa mais larga de 16 a 16 mil, de 2 a 4 mil Hz é a frequência que a gente escuta melhor. Portanto, a nossa frequência de ressonância, onde a impedância acústica é mínima. Então, essa seria a altura. Então, quando a gente classifica em sons graves e agudos, os sons graves são abaixo dessa frequência mínima, 16 Hz, e os ultrassons seriam acima de 16 mil Hz. Então, essa classificação é relativa, depende da sensibilidade do animal aí que você está estudando. A segunda qualidade fisiológica do som é a intensidade, e quanto à intensidade, os sons podem ser classificados como fortes e fracos. Então, a fórmula de intensidade, a fórmula física aí, é a potência sobre área. Isso nos dá a intensidade sonora. E disso a gente demonstra que o som mais alto tolerado pelo ouvido humano é 1 watt por metro quadrado, essa união de potência sobre essa unidade de potência sobre área. E o som menos intenso percebido pelo ouvido humano é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Veja aí que agora a gente está falando de intensidade, também tem uma faixa, e aí no caso é uma faixa bem mais larga, usando essa unidade, de 10 a menos 12, que é 0,12 zeros, watts por metro quadrado, até 1 watt por metro quadrado. Então é uma faixa bastante larga e na verdade ela não é prática para trabalhos corriqueiros aí de medida de intensidade sonora. Então os pesquisadores desenvolveram essa outra unidade, que é o Bell. Então a intensidade em Bell pode ser também expressa em função do som mais fraco usado, usando-se essa relação. Bell é igual a 10 vezes o log da intensidade que eu quero determinar sobre a intensidade referência, que é o som menos intenso percebido pelo ouvido humano, que é aquele 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então é muito simples de aplicar essa fórmula. Então, se você quer saber quanto que 1 watt por metro quadrado vale em decibéis, é só colocar 1 sobre 10 a menos 12, você tira o log disso e você tem o resultado aí. Vocês façam esse exercício, depois na aula, se alguém tiver dificuldade, a gente demonstra. Ou, se você quer saber quanto vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado, você também substitui isso ali no logaritmo de I. Então 10 a menos 12 por 10 a menos 12 dá 1, logaritmo de 1 é 0, então isso significa 0 decibéis. Enquanto que se você fizer para 1 watt por metro quadrado, isso aí vai dar 120 decibéis. Então você troca uma faixa de intensidades muito larga por uma faixa de 120 unidades apenas, de 0 a 120 decibéis, que é a mais usada aí para quantificar a intensidade sonora. Então essa unidade é denominada decibel. E por fim, o timbre, que é a qualidade que diferencia dois sons de mesma altura e intensidade, mas que são produzidos por fontes sonoras diferentes. O timbre de um som depende do conjunto de sons secundários, que a gente chama de sons harmônicos, que acompanham o som principal. Então, normalmente, qualquer som natural, som da fala, do canto, o som de um pássaro, do ruído da natureza, é sempre um som complexo. Ele nunca um som natural ele tem uma frequência só. Ele tem a sua frequência fundamental, mais vários harmônicos, que a gente chama, que são as frequências secundárias. Então, aquilo que a gente escuta é uma mistura dessas frequências, e a isso a gente chama de timbre. Se a gente estiver falando da voz, cada indivíduo tem o seu timbre de voz, e é o que dá colorido ao som.
o timbre de voz. Se você escutasse uma voz sem timbre, produzida por uma única frequência, isso seria um som muito monótono, uma voz parecida com o robô. Isso vai ficar mais claro é, em, em um slide seguinte. E essa figura representa aquilo que a gente falou da intensidade sonora, que é a potência sobre a área. Então, se você tem uma determinada potência sendo distribuída por uma determinada área, então quanto maior a área, mais aquela energia trazida pela onda é distribuída. E isso explica porque quando a gente se afasta muito da fonte sonora, a intensidade sonora acaba diminuindo, porque há como as ondas se espalham em todas as direções, há um grande aumento da área e aí uma ação da energia produzida pela onda. Essa tabela, para voltar a falar de intensidade sonora, aqui ele mostra as intensidades médias de sons no ambiente, só para a gente ter uma noção. Então, os valores aqui estão na unidade de decibéis, que a gente comentou. Então, por exemplo, uma conversação normal, cerca de 60 decibéis. Né? O limiar de audição, 0 decibéis, como a gente falou. Se você pega a partir de 100 decibéis, olha, uma britadeira, aí vem o limiar de desconforto, 120 decibéis, limiar de dor, 140, lesão do tímpano, 160. Então, acima de 120 decibéis, a gente já tem que tomar bastante cuidado, pois pode correr risco de lesão do tímpano. O tímpano pode ficar lesionado quando você tem uma diferença de pressão muito grande entre os dois lados do tímpano e romper esse tímpano, mas o tímpano ele tem o poder de se regenerar, a não ser que você tenha uma lesão continuada, né, ou repetida muitas vezes. Mas as lesões do tímpano normalmente elas se regeneram. Então, nessa tabela a gente tem uma ideia das intensidades do som, e é justamente nessa unidade que normalmente as pessoas em medicina do trabalho, por exemplo, que você tem que verificar se o indivíduo, no determinado tipo de trabalho, ele está exposto a uma intensidade muito alta de som. E essa é a unidade que normalmente se usa. Essa figura demonstra aquilo que a gente falou anteriormente sobre a diminuição da intensidade, da percepção da intensidade sonora à medida que você se afasta da fonte sonora. Então aqui essa figura está mostrando um source, ali, uma fonte sonora, um gerador de som, e à medida que a área aumenta, essa intensidade vai caindo. Isso basicamente devido à energia da onda que se distribui numa área cada vez maior. Então aí dá aquela ideia da intensidade sendo a potência do som sobre a área. Então a intensidade é inversamente proporcional à área. E aqui nessa figura uma representação do que é o timbre. O timbre do som. O timbre pode ser de um instrumento musical, da voz humana ou qualquer outro som produzido pela natureza. Aqui o que ele quer representar é o seguinte, se você olhar para as ondas ali, isso é uma nota Lá produzida por um violino e por um piano. Veja, se você olhar o padrão da onda, é um padrão complexo. E isso significa que aí tem embutidos várias frequências. A gente tem aí provavelmente a frequência fundamental ou a frequência de ressonância, mais os harmônicos possíveis para a determinada estrutura do violino e do piano. E vejo que é bastante diferente, justamente porque os instrumentos são diferentes. O piano pode ser também considerado um instrumento de corda, né? Porque aquelas teclas, aquele martelinho, ele bate sobre cordas atrás do piano, e o violino é um instrumento de corda, mas vejo que o padrão de ondas ele é totalmente diferente. Agora, isso é uma reflexão do timbre, quer dizer, essa mistura das frequências fundamentais mais os seus harmônicos para cada tipo de instrumento. Então tem o método a transformada de Fourier, é um método matemático que nos permite isolar os componentes de um determinado timbre, que é isso que vai estar mostrado no nosso último slide deste capítulo. Então está aqui, ali embaixo da figura você tem um som complexo, natural, qualquer, pode
pode estar vindo de um instrumento musical ou de uma voz humana, não importa. Mas de qualquer jeito, um som complexo. Você vê que você observando esse tipo de onda já dá para ter ideia de que é um som complexo. E em cima é os componentes de frequência que compõem esse som com as suas amplitudes. Então aqui, se você for de baixo para cima, do segundo traço para cima, você vai ter uma frequência menor, depois as frequências vão aumentando à medida que você vai para cima da figura, mas as amplitudes vão diminuindo. Então, olhando nessa figura, o componente que principalmente contribui para aquela onda que a gente está vendo lá embaixo, e que a gente pode chamar de timbre, é esse de menor frequência porque a sua amplitude é maior. Isso a gente chama de o power spectra, né? Ou a força do espectro. E é isso justamente que a transformada de Fourier nos faz. É a mesma operação matemática, o mesmo algoritmo que analisa também as ondas cerebrais. A gente fez uma prática mostrando como as ondas cerebrais captadas pelo eletroencefalograma são complexas, mas elas podem ser decompostas por essa análise de Fourier. E o que você faz? Você separa todas as frequências que compõem aquele sinal e vê quais que tem mais força, mais intensidade, e isso é qual que está predominando numa determinada situação naquele registro. Então assim a gente acaba o nosso primeiro capítulo de bioacústica, e o próximo capítulo vai ser a biofísica da audição. Até lá!